E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero trazer um pouco de comentários acerca do documentário do MBL, o Não Vai Ter Golpe. Eu assisti ontem e achei que seria interessante comentar um pouco e postar alguma coisa aqui no canal pra vocês. Mas antes de tudo eu queria avisar que talvez tenha algum tipo de ruído ao fundo, porque eu tô gravando esse vídeo de dia, então tem vizinhos escutando som, tem carros passando, inclusive carros de som passando, que são meus maiores inimigos, meus arqui-inimigos, tá? Então relevem esse tipo de coisa. Queria pedir para vocês se inscreverem também, deixarem um like, porque isso ajuda a fortalecer o canal, né? É isso pelo menos o que os grandes youtubers dizem. Ativem as notificações também, porque agora tá saindo em horário diferente os vídeos, tá saindo às 7 da noite, porque eu quero fazer alguns testes para saber se assim melhora o alcance. Até agora não teve nenhuma mudança significativa. Mas vamos continuar assim por mais um tempo nesse período de teste. Confiram também o comentário fixado lá embaixo, que tem alguns links para o meu Apoia-se, para você ser patrocinador do canal, e para listas e livros que vocês podem comprar na Amazon. Assim vocês vão estar ajudando a patrocinar o canal também, o que é muito bom porque ajuda a espalhar as ideias de propriedade privada. Mas agora vamos falar realmente sobre o documentário. Ele tem umas 2 horas e 10 por aí mais ou menos. E bom, digamos que eu não infligi propriedade privada de ninguém para assistir, porque propriedade intelectual é algo que é completamente antirracional, tá? O documentário é pago, mas eu assisti de graça, por assim dizer. Os métodos não interessam. Mas vamos lá. Primeira coisa, que aquele documentário é uma propaganda política, tá? Os caras são políticos, eles fazem política. E quando eu tô falando de política, eu tô falando de política referente ao Estado, tá? Eu vi algumas críticas esses dias de pessoas falando que, ah não, todo mundo faz política. Mas quando o libertário fala de política, ele está falando de política em relação à democracia, em relação ao Estado, tá? E não nas relações cotidianas, por assim dizer. Então, relevem esse tipo de crítica porque ela é completamente ignorante, tá? O que importa é o conceito que a gente está utilizando para definir algum termo e não simplesmente o termo que você acredita que tem um significado absoluto, ninguém pode interpretar de forma diferente, beleza? Mas então, pelo fato de ser uma propaganda política, eles têm que passar a imagem de heroísmo constantemente. E há uma distinção muito clara entre esse documentário e o documentário Democracia em Vertigem, porque é basicamente os vencedores contra os perdedores, né? Os vencedores do MBL, ou os vencedores da direita, os liberais, contra os perdedores da esquerda, os perdedores do PT. E aí é engraçado como o clima muda dramaticamente de um documentário para outro. Porque nesse documentário o clima é sempre alegre, o clima é sempre feliz, a trilha sonora é sempre animada, as pessoas estão sempre pulando, tem muita gente sorrindo, porque eles são os campeões, eles são os heróis. Já no Democracia em Vertigem, a trilha sonora é sempre melancólica, é muito lenta, porque o que eles precisam passar é o seguinte: olha só, nós fomos derrotados pelos caras maus, nós éramos os bons e o mal nos derrotou. Já no MBL não. Olha só, nós somos os heróis e nós derrotamos o mal. Então fica sempre esse tipo de narrativa, onde um diz que o mocinho e venceu e o outro diz que é o mocinho e perdeu. Isso faz a gente pensar um pouco como é que funciona a história e por que é que a gente não pode confiar na história. Porque ela é sempre escrita pelos vencedores. Então, o cara que ganhou, ele vai poder contar a história que ele quiser. Isso vai se perpetuar ao longo dos anos, até que o inimigo que ele derrotou volte ao poder e reconte a história. Isso ocorre constantemente. A cada década a gente descobre alguma coisa nova sobre a história passada, e isso altera muito do curso das coisas que a gente aprendeu. Eu, inclusive, conheço diversas coisas que, quando eu estudei na escola, tipo, quando eu tinha 10, 11 anos, já não são as mesmas coisas que são ensinadas hoje, porque se mudou dramaticamente. É por isso que não dá para você confiar na contingência da história. Na introdução à Democracia, o Deus que Falhou, o Hans Hermann Hoppe fala um pouquinho sobre isso aí, e ele diz que o historiador só deve falar os fatos. Ou seja, tal documento diz isso, ou tal documento diz aquilo. Já um filósofo ou um economista político tem o dever, né, profissional, por assim dizer, de fazer a interpretação dos fatos históricos à luz de teorias a priori que não possam ser relativizadas. Isso é uma crítica fundamental na epistemologia. Vocês têm que compreender isso, porque é a partir disso que você constrói uma dialética científica, uma dialética história, ou o que quer que seja. É assim que as teorias de ideias ou conhecimentos a posteriori vão evoluindo ao longo do tempo, sabe? Então, por mais que alguém chegue com uma teoria que parece ser absurda, cara, você tem que pelo menos considerar que aquilo ali faz parte do processo de construção de conhecimento. Isso é importante nas teorias a posteriori. A priori, não, porque, bom, basicamente é algo bem mais complexo e nem é o assunto desse vídeo. Então vamos pular aqui, né? A partir disso, dessa sempre
dessa ideia de você sempre se mostrar como herói, eles começam a mostrar o período de manifestação e as manifestações. E isso foi uma das coisas que me causou um certo tipo de emoção lá. Eram 2 eventos. O primeiro foi esse, né, as manifestações. Cara, é muito legal você participar de uma manifestação desse tipo e você ter aquele sentimento de fazer parte de um grupo. E eu nem tô falando de coletivismo aqui, tá? Eu tô falando de cada indivíduo, as suas particularidades, fazendo parte de um grupo. E todos eles estarem com um sentimento muito grande sobre alguma coisa e quererem extravasar aquilo ali, e quererem externalizar aquilo. Seja um sentimento de felicidade, como é sempre depois das eleições, porque você tem manifestações a favor do governo, ou simplesmente passeatas de como é que se diz mesmo, velho? De comemorações por seu presidente ou por seu candidato ter ganho. Ou então você pode ter uma manifestação de indignação, de desgosto, de nojo, de ojeriza, de ódio até mesmo, que é basicamente o que ocorreu nas manifestações que o MBL preparou, né? Que ele fez, basicamente. Porque eu sei que tem uma parte da direita que diz, olha só, não é só o MBL que pode fazer esse tipo de coisa e tal, só que eles tiveram um papel muito significativo nisso tudo. E é importante o papel do MBL na política brasileira. Eu nem tô falando aqui que eu gosto do MBL, eu não tô falando que eu gosto da democracia, eu não tô falando do Estado, mas é óbvio que é importante. Eles têm uma importância, eles têm um peso ali dentro. Não importa qual quadrante do espectro político tu se encontre, tu vai ter que assumir que isso é verdadeiro. Não tem como você dizer, olha só, o MBL não é importante, ele é insignificante. Não é. Você pode até não gostar, você pode odiar os caras, você pode dizer que o que eles fazem é contraproducente, mas eles têm um impacto muito grande, eles têm um grau de importância muito grande na política brasileira, no Estado brasileiro, sabe? E, cara, a falta desse tipo de coisa para um libertário, a falta desse tipo de manifestação de grande quantidade de pessoas para os libertários, eu acho que cria um sentimento até mesmo de inveja. Eu fico com inveja disso. Porque você tem lá o cara discursando, o cara gritando, o cara dizendo, olha só, a gente tem que acabar com a corrupção, a gente tem que mudar o governo, tem que mudar a estrutura do país. E tem diversos outros discursos dos caras e são, como é que eu posso dizer, inspiradores. De verdade, eu sei que eu sou um libertário aqui, mas o jeito como eles pegam o microfone, o jeito como eles falam, o jeito como eles articulam a população ali, cara, é genial. É muito legal. Inclusive isso é uma característica que deve ser a única que a gente deve poder elogiar no Lula, que ele também fazia isso aí muito bem. E o Bolsonaro agora, ele tá fazendo isso relativamente bem também. Talvez seja por isso que esses caras adquiram tanto poder político, por isso que eles ascendam ao poder, porque eles têm a melhor capacidade de retórica, de oratória, de manipular a população. E por mais que isso seja uma característica boa, e isso é um elogio a eles, talvez eles possam, na verdade, utilizar isso de forma ruim. E é o que eles fazem, porque eles sempre estão tentando incentivar o uso da democracia, o uso da política, o uso do governo, o uso do Estado, o que é completamente pernicioso. Então tu tem uma qualidade, tu tem algo que é bom, e na verdade nenhuma qualidade é necessariamente boa ou ruim, né? Mas nesse caso aqui abram uma concessão para o que eu estou falando, beleza? Não exijam tanto rigor da minha parte nisso aí. É só uma falha de rigor, mas tudo bem. Então, por mais que você tenha uma característica que é boa, você está utilizando ela de forma ruim e isso acaba sendo negativo. Mas eu queria muito poder ver algum dia, sei lá, uma manifestação com pelo menos umas 1000 pessoas que são ANCAPs, os caras chegando lá e gritando que imposto é roubo e tal. Isso seria muito bom, eu acho que falta isso e a gente vai passar muitos anos para poder chegar a esse ponto, porque primeiro tu tem os autores, que são as pessoas que têm a maior capacidade de explicar um determinado assunto, depois tu tem os intelectuais intermediários que vão tentar traduzir esse tipo de conhecimento para a massa, e depois é que tu pode juntar uma massa maior, uma quantidade de pessoas que a gente vai conseguindo, não diria moldar, porque não somos engenheiros sociais, mas explicar, mais incentivar, mais inspirar para que elas também ascendam para um nível intelectual mais alto e assim possam adquirir mais conhecimento e espalhar. Talvez seja por isso que é tão difícil você ver libertários que concordam com tudo entre si. Isso é muito difícil. De verdade, eu nunca vi isso. Eu vejo pessoas que discordam o tempo inteiro na ação libertária. Isso é bom, porque isso impede que você crie um sentimento de coletivismo, que é algo que está inteiramente ligado com os movimentos de esquerda e também em menor grau nos movimentos de direita. Mas eu não estou falando aqui que as manifestações deles são coletivistas, só são quando começam a falar sobre a nação, né? Porque esse é a maior falha, a maior característica coletivista da direita é a nação, a gente colocar a nação acima de tudo. E aí, no final de tudo, a gente tem aí a qualidade técnica deles, que é excelente, de verdade, é muito boa. Você tem a trilha sonora que também se enquadra muito bem, sempre que eles estão falando deles mesmos, se colocando como heróis. Tu tem uma trilha sonora que relembra a jornada dos heróis nos filmes. Eu achei isso muito interessante, eles foram muito inteligentes nisso aí. E também o ritmo que é muito acelerado. Eu particularmente gosto assim, com cortes que são feitos
no momento exato, você não tem uma extensão muito longa de um trecho para outro, que é algo que ocorria constantemente no Democracia em Vertigem. É óbvio que aquilo, para aquele tipo de documentário, para o público que ele queria atingir, era excelente, sabe? E aí teve outro ponto também que me criou um certo grau de ojeriza, que foi quando o MST lá começou a invadir o acampamento deles, porque, cara, eles estavam lá de boas, eles estavam lá calmos, pacíficos, não estavam tentando agredir ninguém, e aí convocaram o pequeno exército, né, a pequena patrulha do MST pra ir agredir os caras, pra tentar brigar com os caras. E, cara, me criou um sentimento de nojo ali tão grande que foi um dos momentos em que eu tive vontade de parar, mas eu acabei assistindo até o final. E aí, pra deixar aqui um último comentário, será que foi golpe? Será que não foi golpe? A minha opinião é que não interessa, porque no final das contas o próprio Estado é antiético. E é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês. Que o Estado é que tem que acabar. Não importa, se é porque foi feito no modelo constitucional, ou se foi anticonstitucional. Anticonstitucionalmente feito alguma coisa. Cara, não interessa, velho. A Constituição é só um guardanapo de papel, como diria o Peter do Capsu. E assim eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, considerem ser patrocinadores do canal através de um apoia-se. O link está lá no primeiro comentário fixado. Deixem aí nos comentários se vocês assistiram, se vocês querem assistir, o que é que vocês acharam do documentário deles. E agora eu vou ficando por aqui, valeu, falou. Fui. E links links nos comentários também, tá? Livros, para quem quiser dar uma conferida lá na Amazon. Comprem coisas lá, porque assim vocês ajudam a patrocinar o canal. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Fui.